Glória a Deus, hermanos! Vamos aí abrir nossas Bíblias em Juan, Evangelho de São Juan. Evangelho de São Juan, capítulo de número 11. Não vou falar da ressurreição em sentido del texto, não? De la ressurreição, que é um texto ao qual eu já he predicado várias vezes. Inclusive, em meu canal tem 4 vezes, mais ou menos, predicado acerca da ressurreição. E alguma dessas 4 vezes eu utilizei o texto da ressurreição. É fácil, é só chegar no final de los evangelhos, não? Todos os evangelhos, claro, vai terminar por el final. E el final é a morte e a ressurreição de Cristo. Então, se vocês querem encontrar esse texto, vão encontrar no final de cada evangelho, não? No último ou no penúltimo capítulo, sempre vai estar escrito isso. Pero eu quero falar sobre Juan 11. Tampouco vou falar sobre a ressurreição de Lázaro, porque essa ressurreição de Lázaro não tem simplesmente nada a ver com nossa ressurreição, tá bem? Não tem nada a ver. Essa ressurreição de Lázaro não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo. Essa ressurreição de Lázaro, na verdade, não deveria ser chamada ressurreição, sino ressuscitação. Seria o término mais correto a dizer, porque ele volveu à vida, Lázaro, e nós outros não. Nós outros passamos da morte à vida. Nós outros estávamos mortos e aí temos vida, temos nova vida, tá bem? Essa é a diferença. E Lázaro morreu depois. Sabem, não? Sabiam disso? Sabem que não está vivendo 2000 anos, não, Lázaro? Lázaro morreu depois e seguramente agora sim ele está vivendo para sempre, agora sim, porque ele está no céu, não? Pero ele foi ressuscitado nesse momento acá, e não quero falar sobre esse texto, estou falando, não, já estou falando muito. E depois ele morreu. É isso que quero deixar claro, porque quero ler solamente o versículo de número 25 e 26 e falar sobre a ressurreição de Jesus. Por que isso? Porque, fazendo um estudo novamente sobre os textos que falam da ressurreição, nós outros nos damos conta de que Jesus quedou 3 anos predicando, praticamente 3 anos, não? Seguramente foram 2 anos e um pouquinho, vamos dizer. Jesus quedou 3 anos predicando, aproximadamente, e não entenderam nada. Eu me pongo até feliz, todavia, quando alguém não entende, não? Porque Jesus também predicou e não entenderam. Então, eu não sou mais que Jesus, não? Para que predique e a gente entenda de uma hora para outra, não? Jesus, por suposto, Jesus é Deus. Mas já que quando eu predico, não? Quando eu falo de Jesus, é Jesus falando, não sou eu. Não sou eu falando de mim mesmo. Então, Jesus predicou e eles não entenderam. Em la ressurreição, eles quedaram tristes com a morte. Tá bem, é normal. Tá vendo? Seu maestro sendo crucificado, eles estavam com medo de serem agarrados também. Não? Pedro quedou com tanto medo que negou a Jesus 3 vezes. Judas lo vendeu diretamente porque não creyó em sua mensagem. Se deixou tomar por el diablo e foi el hijo de perdição. Jesus Cristo disse que a todos que o Padre deu a ele, nada se perdeu, sino el hijo de perdição, que era Judas. Não? E todos os apóstolos, seus discípulos, lo abandonaram. Allá aos pés da cruz haviam 4 mulheres, e, quiçá, como diz o texto, é o discípulo que lá amava, não? Quiçá estava aí Juan, aos pés da cruz, pero depois nadie mais se arriesgou a estar aos pés da cruz, e os discípulos quedaram escondidos, não? Escondiditos aí, estavam com medo, e à vez não tinham fé, não? O medo nos quita a fé, não? Eu estou falando é medo irracional, que é normal ter medo, e há medos que são bons, eu já he dito, não? Medo no sentido de respeito, não? Você chega em um lugar alto e mira hacia abaixo e diz, não, está cá chego, não vou um pouquinho mais porque tenho medo de cair.
¿no? Isso daí também é um respeito. Agora, o medo, que não é assim, que não é normal, ele te trai, ele te quita a fé, não? Te trai uma incredulidade incrível juntamente com ele. E os discípulos estavam assim, Jesus havia predicado, Jesus havia hablado tanto, não, a eles. Ao final, 3 anos predicando, é o próprio Deus encarnado. É Deus se hizo carne e habitou entre nós outros. E os tipos não entendiam. Quando Jesus morreu, quedaram, e que vai passar? E se vai passar? Sim, vai ressuscitar, pero quizá ele estava falando dessa ressurreição do último dia, que essa sim eles creiam, não? Pero Jesus não, Jesus estava falando da ressurreição aí. E algo que temos, que é importante para nossas vidas, eu pus como título da predicação, ressurreição, há que crer. Temos que crer. Pablo, ele vai explicar em 1 Coríntios, capítulo de número 15, Pablo, ele habla até algo que é no mínimo gracioso, não? Ele diz, muchachitos, se não crejamos em la ressurreição, se não crejamos nisso, sabe o quê? Comamos e bebamos, e amanhã moriremos e tudo dá igual. Esta é a nossa base de fé e de prática. Por isso, eu dizia no começo da reunião, a hipocrisia das festas, não, da Páscoa, da Navidad e de qualquer festa cristiana, é de querer celebrar ou acordar só nesse momento. A ressurreição são todos os dias. Isso tem que estar latente em nossas cabeças, tem que estar aí firme em nossa memória. Por quê? Por causa disso acá que Jesus disse. Mira quem habla, não é Pedro, não é Pablo, aunque Pablo e Pedro e Juan têm autoridade em ela hablar, não é nele escrever. Pero é o próprio Jesus Cristo hablando. Mira, Juan 11, 25, diz assim, le dijo Jesus, que Jesus disse? Aí tá, que bonito, não? Eu sou a ressurreição e a vida, e ele que crê em mim, aunque esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morirá eternamente. E aí está a pergunta para nós outros hoje. Creis em isto? Pablo, exponendo essa ideia acá de Jesus, ele diz que nós outros já passamos da morte à vida. Ou seja, temos tanto medo de morrer, não? E nos molesta tanto, ou seja, sentimos tanto quando uma pessoa amada nossa morre, não? Por suposto que devemos sentir sim a falta, porque estávamos unidos a ela e temos amor, mas devemos estar completamente felizes quando uma pessoa morre, porque essa pessoa aí ela vai viver de verdade. Porque acá na terra não podemos viver de verdade, aunque já temos vida, contrário às outras pessoas que estão caminhando mortas, porque não têm vida. O que quero dizer? O que quero dizer é muito profundo. O que é caminhar com vida? É caminhar com amor, com bendição, não? Produzindo os frutos do Espírito, paz, amor, bondade, fé, mansedumbre, templança, longanimidade. Isso é viver verdadeiramente. E quem não vive? Quem está morto. Que isso, pastor? Já sei. Pero quem está morto? O que é estar morto em vida? É viver codiciando, é viver maldizindo, é viver não amando, é viver vendo com ódio, com rancor, com envidia, com intriga, sempre buscando algo. Alguém deve ter dito algo deve passar por algo de ruíço. Vê essas coisas que sobrepassam a todos nós outros. Todos nós outros, às vezes, vivimos assim. Por isso, Pablo habla de la vana maneira de viver. A todos nós outros nos toca, em algum momento, pensar que o outro falou mal de nós outros, ou que só nós outros mesmos falar mal de alguém, ou ter um malo pensamento. Isso, por suposto, me passa a mim e passa a todos ustedes. Não estamos isentos de isso, não? De tal problema. Pero isso tem que ver com morte, tem que ver com a vana maneira de viver. E Jesus Cristo diz que todo aquele que vive e crê em mim, ou seja, primeiro ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, não? Aonde está morto vai viver. Ou seja, falando que Lázaro, ele não morreu. Lázaro estava já
no cielo praticamente. E Deus disse a ele, muchacho, vai ter nem que volver. Pobre Lázaro. Lázaro disse, não, pelo amor de Deus, deixa-me aqui. Por amor de vós, Senhor. Estava já delante de Deus, não. Por amor de ti, me deixa cá. E vó vai ter que volver porque meu filho está já dando um exemplo para esses malditos incrédulos, não? Que ao final essa foi a sentença de Jesus, não? Sabia disso, não? Jesus foi a Bíblia expõe isso, deixa isso claro. Jesus foi crucificado porque ele ressuscitou Lázaro. Essa foi a verdade. Mas já de tudo aquilo que Jesus já estava sendo, que estava sendo enojar muito a los doutores da lei, não, al Sanedrim, não, que eram doutores da lei, fariseus e saduceus, e o grupo que componia, não, el Sanedrim. Pero essa foi a gota del vaso. Uma bondade que isso Jesus, não? Outras coisas que isso Jesus que enojaram muito foi sanar, né, sábado. Não tem nem tanto dia para sanar, por que tem de sanar sábado, não? Que hipocrisia de la religião, não? Jesus haciendo um bem, e Jesus diz, se tu animalito cai no poço, não vai salvar ele porque é sábado? Não? Jesus, todavia, compara um ser humano a um animal, ou seja, não está comparando no sentido literal, ele está querendo dizer, a vida de um animal vale muito menos que a vida de um ser humano, não? E na verdade, me hace acordar esses videozitos que eu vejo, que às vezes que encontra um perrito na casa, não sei o quê, pero um bebê, nadie encontra, não? Um bebê lo tiram em la basura. Que coisa, que grado tão desumano que ha chegado a humanidade, não? Ao menos poderia pôr na porta da casa de alguém, não? Ou em algum lado, pero tirar um bebê em la basura é algo completamente desumano, não? E então, Jesus ele está acá nos ensinando que a ressurreição é todo, é o melhor, é realmente viver. Antes moríamos, estávamos mortos e agora estamos vivos. Aí ele diz, e todo aquele que vive e crê em mim, ou seja, se somos ressuscitados com ele, se compartimos de sua deidade, porque é isso, nós outros compartimos da deidade de Cristo, por isso próprio escritor de Hebreus citando, e também Jesus citando a argumentação que Jesus hace a los fariseus, aí, quando estava discutindo com eles, fariseu não, eu creio que nesse momento era saduceu, mas não importa. A argumentação que Jesus usa, ele usa o Salmo, não? Que diz, não isto dizer que deuses sois, não? Que aí, erroneamente, alguns cristianos que predicam a prosperidade dizem, vós sois Jeová Júnior, não? Já escutou isso, não? Já escutaram isso? Não? Nunca escutou? Ele o predicador Cachiluna habla isso, não? Esse que rouba a gente, que rouba a plata da gente, ele habla isso. Somos Jeová Júnior, então é verdade que temos deidade dentro de nós outros, temos Deus dentro de nós outros, mas não nesse sentido ao qual predica ele, não? De que então eu posso ser todo, esse todo é verdade também, pode ser todo, porque Pablo dijo, pode todas as coisas em Cristo que me fortalece. Pero eu estava falando de quê? De passar por problemas, não? Se nós outros lejamos aí contexto, Pablo diz, eu sei ser rico, sei ser pobre, sei passar por hambre, sei passar por escassez, sei atender muito, sei atender pouco. Em todas estas coisas sou mais que vencedor. Ou seja, não tem nada que ver com solo vitória, de solo bendição, solamente plata. Não tem nada que ver com isso. Não tem nada que ver com isso. Então, se ele diz, aquele que crê, que vive e crê em mim, ou seja, nós outros que vivíamos, cremos em Senhor, cremos em nessa ressurreição, não vamos morrer jamais. Porque acá diz não vai morrer eternamente. Ou seja, às vezes a Bíblia está escrita ao revés, não? Às vezes eu hablo ao revés para
para falar uma palavra positiva, eu falo uma palavra negativa, não? Para enfatizar. Isso são aí as figuras de linguagem, não? E aí diz a que não morirá eternamente. Ou seja, não morimos, passamos dela vida, dela morte à vida, e já está. No dia que eu morir, muriu solamente essa carne, esse corpo. Pero eu estou vivo, e sempre vou estar. Não somente eu, cada um de nós outros. Ou seja, então se nossas vidas não têm que estar apegadas a se meu vaso de água é mais bonito ou está mais lleno que o tuyo. Ou se tenho uma casa mais bonita, ou se tenho casa e vós não teneis, ou se tenho uma casa mais bonita, ou se me auto 0 quilômetro, tenho um auto 0 quilômetro e vós não. E vós não teneis porque não busca Deus. Se buscar Deus, vai ter. Não, nada, porque tudo isso ha perdido o valor. O que eu predico é muito triste, não? Para muitas pessoas é muito triste, porque que sentido tem então ser a vida? Se tudo perdeu o sentido, tudo perdeu o valor, porque o valor realmente não tem as coisas materiais, tem a quantidade de amor que eu dou, não a que eu recebo. Todos queremos receber amor, não? Todos queremos receber afeto, carinho, atenção, não? Quando vou estar charlando em tua casa, você sempre quer charlar, não? Nunca quer escutar. É muito difícil querer escutar, hein? Sempre queremos falar, sempre queremos exponer, sempre queremos não ser dono da razão, sempre queremos ter o poder do microfone na mão. Tanto é que às vezes com o microfone na mão não queremos terminar nunca a predicação, não? Predicamos 1 hora, 2 horas, 3 horas e se vai. Porque um não quer ter esse poder e nada que ver com o que Jesus ensinou, não? Jesus ensinou ao revés, ele ensinou a dar, ele ensinou a escutar, ele ensinou a respeitar. Há filosofias orientais que, não digo nem infelizmente para nós outros, não? Pero que estão muito mais cerca de Deus que nós outros. Porque os tipos aprendem a serem um pouco humanos, não? O que é ser humano? É escutar. Vê que temos 2 orelhas? Se deram conta, não? Tem uma desse lado, outra desse. Não? E sem as orelhas, seria impossível viver, não? Seria impossível caminhar. E vamos estar desequilibrados. É sentido de orientação. O ouído nos dá o sentido de orientação junto com a visão, que dá o sentido 3D, não? De 3 dimensões. Vê que as pessoas que são cegas de um olho, só um olho, eles não têm lá, até para manejar que é difícil, não? Não consegue ter o campo de 180 graus de visão e toda a percepção do ambiente. Ou seja, Deus já nos disse assim por algo, não? Para que nós outros escutemos sua palavra. E diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pastor, que tudo isso tem que ver com que escutemos o verdadeiro evangelho e sigamos a Jesus, prediquemos a Jesus, não prediquemos nossas experiências, não prediquemos nossa própria vida. Porque, tá bem, eu tenho uma vida com Deus e poderia falar de minha vida também. Por suposto, quando dou mal exemplo, dou de mim, não vou falar de outra pessoa. Pero, a não ser que seja de Antonella, não? Aí sim, aí eu digo. Pero, eu vou dar meu mal exemplo, pero hablemos da palavra de Deus, concentremos em ella. Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a nossa base de fé e prática. Sem a ressurreição de Cristo, não serve para nada. Pero e a bendição? Pode haver milagre. Irmão, pode haver o milagre que querem. Na macumba também há, no espiritismo também. No espiritismo também há. Por quê? Porque o diabo se manifesta com prodígios também. A Bíblia diz, Pedro, não? E Jesus, ele vindo para exponer as obras de Satanás. E Pedro habla, não ignoreis sus ardiles, se é necessário, o diabo, que significa adversário, não? É inimigo, ele se manifesta em ángel de luz. Ou seja, quer dizer que se vai ver a um ángel realmente, que espero que não esteja drogado ou borracho, não? A que vai ver a um ángel de verdade, não lo creia.
se ele está predicando outro evangelho. Ou seja, creia em na mensagem que o anjo te trazer. Isso não vai ocorrer, tá bem, irmãos? Abra um parêntese. Seguramente não vai ocorrer isso, porque o Senhor já revelou sua palavra essa a nós outros. Venha cá na igreja que vai escutar a palavra de paz de Deus, não? Pero vamos dizer que se ocorrer, eu solamente posso dar crédito à palavra desse anjo, se ele está falando segundo a palavra de Deus, segundo as ensinanças de Cristo, porque senão é ele diabo e pode estar bem vestido. Ah, pero era alto, era bonito, era branco, não? Sempre é branco para ser bonito, não? Tinha os olhos celestes, não? Tinha alitas, era tão hermoso, falava com uma voz imponente, parecia Deus, parecia de parte de Deus, parecia, pero não lo era. Solamente és de Deus, não nos enganemos. Solamente um é de Deus quando ele comparte é sentir de Jesus. Por isso que Pablo, na hora de tomar a Santa Cena, ele vai dizer, compartimos esse sentir de Jesus. Tengamos esse mesmo sentir que tuvo em Cristo Jesus, que na noite que foi tracionado, tomou o pão, se acordam do texto? Tomou pão, deu dando graças, disse, tomar, beber. Ou seja, temos que examinar nós outros mesmos, pero ter esse sentimento em nós outros, esse sentir de Jesus. E buscar esse sentir. E ver que muitas pessoas são cristianas, se dizem cristianas, falam como cristianas, às vezes se vestem, porque também é uma moda cristiana, não é, né, vestir. Em suas casas está escrito Jesus. Não? Conosco vários. E às vezes aconselho. Não? Graças a Deus que não é de minha igreja, não, é de outra igreja. Amigos, eu digo, bueno, parar. Vós falar como cristiano, vós estar querendo aí estar na frente de uma igreja, pero à frente de uma congregação, não abrindo uma congregação, pero vós estar mal com tu vizinho que mora junto, que são irmãos de sangue. Queda difícil, sim. Sim. Claro. Claro, justamente. Justamente, como já está dizendo, não, exponendo, na escola bíblica, não? Porque como vou saber o que é a verdade? Eu estou falando a hora, não, a verdade, e tudo mais. Pero como vamos saber a verdade? Buscando, aprendendo, discutindo na escola bíblica, entendendo os textos bíblicos, porque muitos distorcionam a palavra de Deus. A Bíblia é esse livro, é como a película, é livro de Eli. Viram essa película ou não? Se chama assim, é livro de Eli? Como se chama? Com Denzel Washington, não? Assim, é livro de Los Secretos. Não vi, eu vou ver sim, que viu até com nós outros uma vez. Com Denzel Washington, não? Essa película. E nessa película diz, não, esse livro que ele está levando é o livro que foi responsável por guerras, por todo. E é verdade. A mala interpretação da palavra de Deus é responsável pela divisão, pela maior divisão entre nós outros, não, entre os cristianos. Por isso vem ele narra de cristiano protestante, cristiano católico, cristiano aí pentecostais, neopentecostais e todos que saem e todos que se chamam cristiano. Pero não podem ser todos cristianos e serem tão diferentes. Eu até posso fazer diferença se eu não creio que tem que se bautizar, metendo tipo na água ou tirando água na cabeça. Isso é indiferente, porque biblicamente é válido. Vai depender dos recursos que vós ter, não? Há questões que podemos divergir em opiniões e podemos seguir sendo irmãos, pero há questões que não. A ética, a moral cristiana, a ética de Cristo em mim, eu não posso dizer que não. Eu não posso dizer que um cristiano é aquele que comparte essa fé de los neopentecostais. Não podem ser cristianos.
Não podem, porque estão falando de um estereotipo cristiano que não é o que Jesus quer. Habla de soberbia, habla de vanaglória, habla de... ou seja, em su hablar, não? Al final vemos que é isso. Até habla de Jesus, pero final é isso, sim. Justamente, vou estar dizendo isso, voz de Cristo e doutrina de Cristo. Na verdade, só há uma doutrina. Depois são normas e costumes de cada igreja. Pero infelizmente que uno hace de la doutrina de Cristo diz que é outra coisa. Pero não, o que predico eu, todas as igrejas deveriam predicar igual. Não deveríamos predicar diferente. A lo que predico eu, quando eu predico no sentido doutrinal, não? Que é justamente o que vou estar falando aí. Agora, os outros, o que chamamos de doutrina que os outros fazem, diferente, assim, forma de bautismo, vestimenta, isso são normas e costumes de cada... É como acá em Argentina toma mate, em Brasília não. Ou seja, até no sul sim, pero Rio de Janeiro não toma mate. Nem sabemos o que é mate já. Não? Ou seja, a maioria não lo sabe. Ou a hora com a internet sim, a globalização e tudo. Eu era pibito, eu nem sabia o que era mate. Que era uma bebida que tomava os argentinos, não sei. Até um dia aprendi na escola. Nunca havia visto, não? E já tomamos outras coisas, não sei. São normas e costumes. Sim, queria falar? Sim. Sim. Justamente. Claro. Justamente. Justamente. Ela é lá que nos une a todos. Claro, muito poucos. Justamente. Jesus mesmo disse que vai ser poucos. E vai ser poucos que vão entrar nesse cielo, não? Referente... Ou seja, vão ser muitos que vão entrar nesse cielo. Pero serão poucos referente a los muitos que se perdem. Se perdem porque amam mais a si mesmo. Não? Sim. Sim. Sim, são poucos. Eu estou falando muito referente à quantidade mesmo. São milhões de milhões que se vão ao cielo. Pero comparado a milhões de milhões que se vão se perder, serão menos. É isso que estou falando. Está entendendo? Por exemplo, eu tenho 10. 10. 1 é pouco comparado a 10. Pero 1 é muito pouco comparado a 1000. É menos 1 comparado a 10, comparado a 1000 que 1 comparado a 10. Entendeu? É disso que estou falando. Então, vocês, temos que predicar a ressurreição e ter a ressurreição não só hoje, que é dia de Páscoa, e que maravilhoso. Páscoa, Jesus venceu a morte. Jesus passou por em cima. Não? O ángel da morte passou. Por quê? Porque alguém teve que morrer. E já no Éxodo foi um cordeiro simbolizando ao cordeiro pascual, que é Jesus Cristo, que é morto uma vez solamente por todas, por nossos pecados. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus uma vez mais por esse sacrifício tão grande naquela cruz, por la bendição de glorificar, de exaltar seu nome, por la bendição de estarmos reunidos aqui hoje. Graças a Deus podemos estar aqui hoje, podemos adorá-lo, podemos bendecer, podemos estar bendezidos uma Páscoa a mais. Te damos glória, Jesus, por tua fidelidade, por teu amor, por tua justiça, por todo que tu has hecho naquela cruz. Tu has derramado toda a tua sangue para nos dar perdão, para nos dar vida realmente. Hoje podemos viver, hoje podemos estar tranquilos em Ti, Senhor. Não nos desesperamos em meio a problemas, a tribulações, porque sabemos que Tu estás com nós outros.
não nos volvemos loucos, porque sabemos que tu nos dá a cordura, a direção, a sabedoria. Sabemos que toda boa dádiva descende de ti, Padre das luzes, que não há variação nem sombra de dúvida. Tu eres o mesmo ayer, hoje e lo será eternamente pelos siglos de los siglos. Te damos glória e graças em nome de Jesus. Tu fidelidade, tu justiça. Te amamos. Amém. Glória a Deus.